Olá, alunos do sexto ano, tudo bem? Nós estamos na semana 2 do PET de Educação Física, volume 2. Nessa semana, nós estudaremos a unidade temática Esportes e nosso objeto de conhecimento será os esportes de marca, onde continuaremos discutindo sobre esporte e atletismo. Nesse vídeo em específico, nós vamos tratar exclusivamente da explicação do conteúdo. Agora, caso você queira apenas a correção das atividades, basta clicar aqui no card que você será redirecionado ao vídeo da correção. O conteúdo dessa semana traz uma discussão sobre todas as provas do atletismo. E é isso que nós iremos aprender nesse vídeo. Então, bora lá! Conforme nós já vimos em PETs anteriores, o atletismo é um esporte de marca que envolve a disputa em 4 tipos de provas, que são as corridas, os saltos, arremesso e lançamentos e também a marcha atlética. Vamos agora entender como é que funciona a divisão de todas essas provas. As competições de atletismo podem ocorrer em 3 locais: no estádio olímpico, na rua ou na natureza. O estádio olímpico é um estádio construído especificamente para abrigar competições de atletismo. Dentro do estádio olímpico, nós teremos as provas de pista e as provas de campo. As provas de pista vão corresponder todas as corridas. E aí, nós teremos inúmeras classificações de corridas, como por exemplo, as corridas rasas, as corridas de revezamento, as corridas com barreiras e as corridas com obstáculos. As provas de campo serão divididas em 2 categorias: as provas de saltos e as provas de arremesso e lançamentos. Nós teremos 4 tipos de provas de saltos, que são o salto em distância, o salto triplo, o salto em altura e o salto com vara. E teremos também 4 tipos de provas de arremesso e lançamentos, que são o arremesso do peso, o lançamento do dardo, o lançamento do disco e o lançamento do martelo. Essas são todas as provas realizadas no estádio olímpico. Vamos agora aprender quais provas são realizadas na rua e na natureza, começando pela rua. Pois bem, na rua nós teremos a realização de 2 provas: a corrida de maratona e a prova da marcha atlética. Já na natureza, nós teremos a realização de apenas uma prova, que é a corrida de cross country. Essa corrida de cross country, pessoal, tem como característica ser realizada em terrenos naturais variados, como por exemplo terra, areias, matas e montanhas, ok? Vamos realizar aqui agora uma pequena revisão para fixar o conhecimento aprendido. Pois bem, as competições de atletismo podem ser realizadas em 3 locais diferentes: no estádio olímpico, na rua ou na natureza. No estádio olímpico nós teremos as provas de pista e as provas de campo. As provas de pista vão corresponder às corridas, e aí nós teremos várias classificações de corridas, como as corridas rasas, as corridas de revezamento, as corridas com barreiras e as corridas com obstáculos. As provas de campo elas serão divididas em 2 categorias: as provas de saltos e as provas de arremesso e lançamentos. Nós teremos 4 tipos de saltos: o salto em distância, o salto triplo, o salto em altura e o salto com vara. E teremos 4 tipos de arremesso e lançamentos, que serão o arremesso do peso, o lançamento do dardo, o lançamento do disco e o lançamento do martelo. Todas essas provas são realizadas no estádio olímpico, ok? Já na rua, nós teremos a realização de 2 provas: a primeira, a corrida de maratona, e a segunda, a prova da marcha atlética. Já na natureza, nós teremos a realização de apenas uma prova, que é a corrida de cross country. Beleza, pessoal? Entendido? Bom, alunos, agora nós iremos aprender como funciona a divisão das corridas no atletismo. Pois bem, nós teremos 4 tipos de corridas: as corridas rasas, as corridas de revezamento, as corridas com barreiras
e as corridas com obstáculos. As corridas rasas são assim chamadas, pois nesse tipo de corrida, os atletas eles não precisam saltar nenhuma barreira e nenhum obstáculo, ou seja, eles vão correr de maneira livre, sem nenhuma barreira, sem nenhum obstáculo ou atrapalhando. As provas oficiais de corridas rasas presentes em Olimpíadas e campeonatos mundiais são as seguintes: 100 metros, 200 metros, 400 metros, 800 metros, 1.500 metros, ou seja, 1,5 km, 5.000 metros, ou seja, 5 km, 10.000 metros, ou seja, 10 km, e por fim a maratona, que tem uma distância de 42 km e 195 metros. Bom, galera, todas essas corridas rasas que eu acabei de citar ocorrem dentro do Estádio Olímpico, exceto a maratona, onde a maratona ela vai ocorrer na rua, ok? Então essas são as provas de corridas rasas oficiais presentes em Olimpíadas e em campeonatos mundiais, tá bem? As corridas de revezamento são corridas por equipes, onde cada equipe é formada por 4 atletas, onde cada atleta irá correr determinada distância. No atletismo, nós teremos 2 provas de revezamento: o revezamento 4 por 100 e o revezamento 4 por 400. No revezamento 4 por 100, nós teremos 4 atletas, cada atleta correndo 100 metros. E no revezamento 4 por 400, nós teremos também 4 atletas, onde cada atleta irá correr 400 metros, ok? Então essas são as 2 provas de revezamento no atletismo: o 4 por 100 e o 4 por 400, beleza? Nas corridas com barreiras, como o próprio nome diz, além do atleta correr, ele precisa saltar barreiras. No atletismo, nós teremos 3 provas oficiais de corridas com barreiras. São elas: os 100 metros com barreiras feminino, é uma prova exclusiva para as mulheres; os 110 metros com barreiras masculino, é uma prova exclusiva para os homens; e temos a prova de 400 metros com barreiras. E aí, essa prova ela é tanto feita pelos homens quanto pelas mulheres. É uma prova masculina e feminina. Então essas são as 3 provas oficiais de corridas com barreiras: 100 metros com barreiras feminino, 110 metros com barreiras masculino e 400 metros com barreiras, tanto masculino quanto feminino. Nas corridas com obstáculos, os atletas precisam, além de correr, vencer obstáculos que ficam ao longo da pista. Esses obstáculos são barreiras e também um fosso de água. Então, além de correr, os atletas eles precisam saltar por barreiras e também saltar através de um fosso de água, ok? No atletismo, nós teremos apenas uma corrida com obstáculo, que é a corrida dos 3.000 metros com obstáculos, ou seja, uma corrida de 3 km, onde os atletas precisam, além de correr, precisam vencer obstáculos, que são barreiras e também um fosso de água. Pois bem, alunos, essas são todas as corridas oficiais do atletismo. Bom, pessoal, os saltos no atletismo podem ser divididos em 2 categorias: os saltos horizontais, onde os atletas saltam para frente, e os saltos verticais, onde os atletas saltam para cima. Nós vamos ter 2 provas de saltos horizontais: o salto em distância e o salto triplo. E teremos também 2 provas de saltos verticais: o salto em altura e o salto com vara. Now on to the first of 2 Russians. This is Vasily Kopeikin. He heads down the runway. Here on his 4th attempt, 8.13 meters. He's even looking up at the scoreboard as he's coming through the air. A great jump there for Kopeikin. Today, as you can see here, this is the women's triple jump, and you're looking at Anna Jagaciak-Mikalska of Poland. She won an earlier silver here at Universiad in long jump. And there she jumps 13.81 meters on her final attempt.
Look first at the women's high jump final. High winds and rain as mentioned. This is Madara Onuzane of Latvia. There her attempt at 1.80 meters. And she will make it on her first. Now Ilya Mudrov of Russia. This is his second attempt at 5.50 meters. And he will get over it fairly easily. Nice vault there for Mudrov. He would fall out at 5.60 meters. Next up, Nikita Filipov, one bronze. Dessa forma, o atletismo ele apresenta 4 provas de saltos. O salto em distância e o salto triplo, que são saltos horizontais, e o salto em altura e o salto com vara, que são saltos verticais, ok? Bom, pessoal, as provas de arremesso e lançamentos no atletismo são classificadas da seguinte maneira. Nós teremos apenas uma prova de arremesso, que é o arremesso do peso, e teremos 3 provas de lançamentos. O lançamento do dardo, o lançamento do disco e o lançamento do martelo. Now the second attempt we'll look at here from Lena Urbaniak of Germany. 8th at last year's European Championships. And a big throw for her. 18 meters. Also a personal best. Now from Estonia, Tanel Lanme. A huge throw for the Estonian. 81.71 meters. We'll get a good look at it there. And for Estonia, now Stefania Strumilo of Italy. This is her 5th. So far her top throw, 56.06 meters. And for her, that will be a personal best, 58.22, and that'll be enough to land her in 3rd spot. A bronze medal for Strumilo. He's a personal best of 77.03 meters he set earlier this year. Solid throw for him too. As his coach looks on. 75. Dessa forma, as provas de arremesso e lançamentos no atletismo são classificadas da seguinte maneira. Nós teremos 4 provas, sendo um arremesso, que é o arremesso do peso, e 3 lançamentos, que são o lançamento do dardo, o lançamento do disco e o lançamento do martelo. O atletismo também apresenta as provas combinadas, que são realizadas no estádio olímpico. Pois bem, nós teremos 2 provas combinadas, o decathlon e o heptathlon. O decathlon é uma prova combinada exclusiva para os homens, apenas os homens podem participar. E o heptathlon é uma prova exclusiva para as mulheres, apenas as mulheres podem participar do heptathlon. Pois bem, o decathlon ele é composto por 10 provas do atletismo, por isso o nome decathlon, de 10. Já o heptathlon é composto por 7 provas do atletismo, por isso esse nome, heptathlon, que vem de 7. Muito bem, galera, como funciona então as competições dessas provas combinadas? Vamos começar explicando o decathlon. No decathlon, os homens terão que realizar 10 provas em 2 dias. E cada prova ele vai conquistando pontos. Ao final da realização dessas 10 provas, o atleta que somar a maior quantidade de pontos será declarado o vencedor. Como eu disse, o decathlon ele vai ocorrer em 2 dias. No primeiro dia, os homens eles vão executar 5 provas. Os 100 metros rasos, o lançamento do disco, o salto com vara, o lançamento do dardo e os 400 metros rasos. E no segundo dia também vão realizar 5 provas, os 110 metros com barreiras, o salto em distância, o arremesso do peso, o salto em altura e os 1.500 metros rasos. Após a execução dessas 10 provas nesses 2 dias, o atleta que somar a maior quantidade de pontos será declarado vencedor do decathlon.
ok? No epitátulo vai ocorrer a mesma coisa, porém, no epitátulo nós teremos menos provas. No primeiro dia, as mulheres irão realizar 4 provas: 100 metros com barreiras, salto em altura, arremesso do peso e 200 metros rasos. E no segundo dia, elas vão realizar 3 provas: o salto em distância, o lançamento do dardo e os 800 metros rasos. Após a execução dessas 7 provas nesses 2 dias, a atleta que alcançar o maior número de pontos será declarada a vencedora do epitátulo. Então é assim que funciona as competições das provas combinadas decátulo e epitátulo no atletismo. Beleza, galera? Bom, pessoal, essa foi a explicação do conteúdo da semana 2. Já vou deixar em destaque aqui para vocês o vídeo da correção das atividades. Pois bem, se esse conteúdo foi útil para você e contribuiu para você de alguma forma, eu peço que se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Peço que curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado por me acompanhar e eu espero vocês semana que vem.